Oi, a gente sempre fala aqui no blog que a fé não é uma fé cega. A fé que agrada a Deus é a fé consciente, é a fé lúcida, é a fé que sabe quem é o Senhor, sabe o caráter dele, sabe o que ele tem para nós. Isso faz toda a diferença do que uma fé cega, porque não distingue. A fé cega, ela não distingue quem está falando. Se são os homens, se são instituições, se são leis, se são regras, se são vontades da própria carne. O meu coração, eu sinto no meu coração. A palavra de Deus diz o quê? Enganoso é o coração do homem. Então, o coração diz, mas ele não pode dizer nada que contraria a palavra. Ele não pode dizer nada que vá contra a vontade do Senhor. Eu quero. Normalmente, o que eu quero, que eu aqui quero, é contrário ao que Deus quer para mim, né? O que eu quero, normalmente, 99,999% das vezes, é aquilo de que eu tenho que abrir mão para acatar a vontade do Senhor. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E hoje eu estava lendo aqui uma passagem em Lucas. Peraí que eu estou fora de Lucas. Que me remeteu a isso. Lucas 24, a partir do versículo 44, que diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles estavam caminhando com Jesus há 3 anos, dia e noite, comendo com ele, caminhando com ele, ouvindo ele ensinar, ele falar da palavra, falar da realidade do reino. Estavam vendo os milagres que confirmavam o que ele dizia. E, no entanto, o entendimento deles até ali estava fechado. E aqui diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Isso me remeteu àquela passagem de João 13, que fala da oportunidade que Jesus, aqui, essa fala acontece depois da ressurreição, quando ele aparece aos discípulos. Essa passagem de João 13 fala daquilo que a gente costuma chamar de a lavagem dos pés, né? Quando Jesus tem esse ensino, esse particular com os discípulos de uma maneira especial, a mensagem que ele ali diz de lavar os pés, de ter cuidado minucioso, sem ninguém querer ser o maior, porque aquele que lava o pé é o menor, né? Mas um lavando o pé do outro, um cuidando do outro. E isso é tão bizarro, continua sendo bizarro para nós hoje, né? Mas é tão bizarro para o homem natural entender essa mensagem, porque
como homens naturais, quer dizer, homens que ainda não nasceram de novo, essa mensagem era esdrúxula, tanto que Pedro falou, não vai lavar, o meu não. Não, quem sou eu? Que não, senhor, não pode lavar meu pé. E aí ele, sem entender nada, depois, não, então agora lava tudo. O senhor falou, não, eu tenho que lavar, senão você não tem parte comigo. Não. Mas eles não entendiam. O entendimento foi aberto depois. E aqui nessa passagem, Jesus fala assim, versículo 7. O que eu faço? Não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Quer dizer, esse ato, essa lição que vocês estão tendo aqui sobre a lavagem dos pés, na verdade, sobre o amor incondicional, sobre a entrega, o cuidado, vocês não estão entendendo, porque vocês estão com um pensamento no outro nível. Vocês estão pensando que eu vim para ser rei nessa terra. Vocês estão pensando que eu sou o maioral, que eu vim aqui para ser o maioral. E eu estou aqui para servir. E estou aqui para ensinar vocês que a vida no reino é essa. É de amor, é de serviço. E não é penoso, porque o mandamento do Senhor não é penoso. Amar é mandamento e não é penoso. Mas eu vou lavar o pé, eu vou amar meu inimigo, eu vou cuidar dele. Revestido do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, revestido da palavra, da comunhão com o Pai, o mandamento não só não é penoso, como é prazeroso. Por isso eu comecei a dizer que a fé tem que ser lúcida, tem que ser consciente. Porque se a gente não tiver o entendimento de quem é Deus, não tiver comunhão com Ele, porque a gente só vai ter o entendimento, só vai conhecer uma pessoa à medida que a gente anda com ela. Você começa a andar com a pessoa, você vai pegando a maneira de falar, os olhares você já começa a entender, o gesto, os significados. Não precisa muito, só de olhar eu já sei o que o meu marido quer, o que ele está pensando, se ele quer ir embora, se ele não está gostando. Porque a gente já se conhece, a gente caminha junto há um tempo. Com Deus é a mesma coisa, tem que caminhar, tem que experimentar, tem que andar com Ele para conhecer. A fé tem que ser lúcida. Então, a gente viu aqui que nessa lição, Jesus, lição de amor, Jesus está falando para ele, olha, eu estou dando a aula, eu estou dando a lição, mas vocês não estão entendendo, mas fiquem tranquilos, porque depois vocês vão entender. Quando chegou, logo depois da ressurreição, em Lucas 24, que a gente leu, o Senhor abriu o entendimento deles, como abriu, diz lá no livro de Atos, o entendimento de Lídia, para que eles entendessem o mistério da morte, da ressurreição. Que quando morreu, foi todo mundo embora, debandou geral. Eles não tinham entendido. Como? A gente estava esperando a tomada do poder, a gente estava até discutindo quem é que vai ser o ministro disso, quem é que vai ser o ministro daquilo, como é que vai ficar a divisão dos cargos. Ficaram sem pai nem mãe, ficaram sem referencial. Aí Jesus ressuscita e quando aparece a eles explica. E abre o entendimento. Ah, era outra coisa. E aí eu quero ir com você para terminar em João 16, que é uma passagem linda. 16 a partir do versículo 7, que mostra que uma das funções do Espírito Santo habitando em nós é nos capacitar a entender, e a palavra que é usada aqui é suportar, e a suportar o ensino, a suportar a palavra. Por que suportar? Porque é tudo fora da lógica natural. Tudo que Jesus ensina, anda a segunda milha, perdoa,
levou a túnica da capa 70 vezes 7 por dia. O teu perdão não depende dele estar arrependido, o teu perdão depende da tua comunhão com Deus. Não, mas eu tenho que esperar ele se arrepender. Eu tenho que esperar ele vir me pedir perdão. Aí sim, como eu sou muito benevolente, tenho muitos méritos, aí eu perdoo. Não, não é nada disso. O teu coração já está perdoado. O teu coração já liberou. Se a pessoa, e a gente espera que a pessoa num determinado momento se toque, desperte, se arrependa e até queira ver se reconciliar conosco, bênção. Mas o nosso coração já está limpo. E isso é uma lição que é loucura para o mundo. Não é fácil de entender, muito menos de suportar. Mas o Espírito Santo, ele tem essa função de nos fazer entender e suportar. Olha aqui, diz assim, Jesus falando: eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer. Eu gosto muito desse versículo. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ora, isso foi falado na chamada Última Ceia, naquela conversa longa que eles tiveram, que começa no capítulo 13, com a lavagem dos pés, né? Vai para o capítulo 17, que é a oração sacerdotal. Agora que me enrolei, é onde ele fala da videira verdadeira, que é um capítulo dos meus preferidos. E nessa passagem do capítulo 13 ao capítulo 17 é muito ensino, é muito alimento sólido, é muita coisa para eles mastigarem e digerirem. E ele já disse lá no capítulo 13, vocês agora não estão entendendo a lição que eu estou dando, o ensinamento que eu estou passando para vocês, mas depois vocês vão entender. Depois quando? Aí ele diz: quando vier o Consolador, quando vier o Espírito Santo, porque vocês não podem suportar agora o que eu tenho para falar. Eu tenho muita coisa para falar, mas eu só vou poder falar, eu só vou poder ministrar no coração de vocês quando vocês estiverem revestidos do alto. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vos anunciar, e vou-lo há de anunciar. Por que eu peguei essas três passagens? Quer dizer, na verdade, eu estava lendo Lucas sobre a ressurreição, porque quando ele diz abriu-lhes o entendimento, eu lembrei de Lídia no livro de Atos, lembrei da lavagem lá dos pés, daquele ensinamento que começou ali, aquela aula, que eles não estavam entendendo. E o Senhor disse: olha, fica calmo, vocês não estão entendendo agora, mas depois vocês vão entender. Aí eles ainda entram naquela discussão de quem é maior, de quem não é, quem não sei o quê, vai lá, a mãe pede. Não, é o ministério, olha,
posição que meu filho vai ficar, meus filhos, meus menininhos. Calma. Que quando vier o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, ele vos ensinará, porque ele vai falar do que é meu. Aí, aquilo tudo que é loucura, que para mim está sintetizado lá no Sermão do Monte, aquilo é doideira pura. Ai, poxa, é lógico. Aí você escuta, a primeira reação é: que isso? Que negócio? Não, eu até aceito isso aqui, eu aceito mais ou menos aquilo ali, mas esse negócio, normalmente é perdoar o inimigo, esse trava. O resto a gente finge que aceita. Não, esse aqui e tal, né? Mas quando o Espírito Santo trata conosco, aí a gente lê o sermão, a gente lê esses capítulos aqui que eu amo, do 13 ao 17, é bálsamo. Parece, puxa, era o que eu precisava ouvir. Era o que eu estava carecendo de entendimento. É o que eu quero viver. Então, a fé tem que ser lúcida, a fé tem que ser consciente, porque você entra em cada porta que está aberta aí, e eu não estou nem dizendo que elas estão erradas, não vou entrar nessa de uma que é boa, outra que é ruim, não vou entrar nessa. Mas cada um tem um jeito, cada um tem uma doutrina, cada um tem um estudo, cada um tem uma teologia. Tudo bem. Mas se a gente não tiver essa comunhão com o Pai, não conhecer o caráter dele, não tiver a comunhão, não comer da carne, não beber do sangue, a gente fica meio tonto. A gente não discerne, porque diz que a ovelha discerne a voz do seu pastor. Então a gente discerne aquilo que está sendo dito é de Deus. Até aqui. Aqui é o seu fulano que está falando, a dona fulana que está falando. A gente discerne. Porque o Senhor diz para a gente ficar com a parte boa. Separar o joio do trigo. Separar o que é bom, o que é ruim. E o que é bom é a palavra. Então a gente tem que conhecer o Senhor Palavra. A gente tem que conhecer Jesus. Ter intimidade com Ele. Para discernir. Para não ser levado pelo vento, pelas doutrinas. Como criança. Agora pra cá! Agora levanta o braço! Agora... A gente não pode ser criança. É vinde como está. O Senhor fala, venha como está. O Senhor não tem acepção de pessoa. Ah, porque esse é bonzinho, esse é mais ou menos bonzinho, esse é ruinzinho, esse é terrível. Não tem isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a mão está estendida para todo mundo. A salvação é para todo mundo. O caminho é para todo mundo. Aquele que ouvir, atentar e agarrar, mas tem que ter comunhão. Porque a comunhão não é só naquele dia que hoje eu tive entendimento, hoje starteou tudo no meu coração. Não, a comunhão é todo dia. Tem que comer, tem que tomar café com leite, pão com manteiga todo dia. Tem que comer arroz com feijão todo dia. Senão a gente não fica de pé. Tem que caminhar com ele, tem que comer pão, tem que beber água, tem que comer carne, tem que tomar do sangue. Para ter parte com ele, para ter vida, fôlego. Para que, numa passagem que eu li ontem, que eu gravei ontem, para que a gente seja encontrado de pé. De pé. Na presença dele. De pé em relação a essa terra, né? Porque está todo mundo morto. A palavra diz, o mundo já é no maligno. Então, na terra, a gente está de pé.
Mas diante do Senhor, a gente está curvado, com a cara no pó, em total reverência, em total rendição, em total entrega, em total dependência, em total admiração, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele nos concede fôlego de vida, independente de todas as coisas. Então pensa nisso e busca, porque aquele que busca acha. Aquele que está com o coração sedento, o Pai não resiste. Ele fala, opa, tem um coração ali louquinho para me conhecer, eu vou lá falar com ele. Metaforicamente falando. Ele tem prazer em se revelar, ele cria situações para se revelar. Mesmo quando a gente está rebelde, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando não quer nada com Deus, não quer. Ele vai criando as oportunidades, vai falando. E no dia que o nosso entendimento abre, a gente fala, puxa, era ele o tempo todo. Era ali, era ele. Ali era ele. Ah lá, ó. E eu pensei que eu estava sozinha. Olha ali, eu pensei que eu... Era ele que estava comigo, era ele que estava me guardando, era ele que estava me livrando. E eu, boba, que nem uma boba, dizendo, eu faço, eu aconteço, eu não sei o que. Nada, livramento puro, ele me cobrindo, me livrando, tirando, protegendo. Aqui não, para, toca, não toca. Quando abre o entendimento, tem que ter sede, tem que ter fome. Porque a fé tem que ser consciente. Beijo. Tchau.